tema da aula de hoje é sobre multiplicação e divisão de números irracionais. Então, gente, para índices iguais, eu vou precisar manter o índice e operar apenas os radicandos. Mas então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se você tiver aqui, raiz de A vezes raiz de B, isso vai ser igual a raiz de A vezes B, ok? Isso vale também para divisão, tá? A regra é a mesma. Então, se eu tiver, raiz de A dividido por raiz de B, eu vou manter a raiz e eu vou efetuar a operação apenas nos radicandos. Então, vai ficar raiz de A dividido por B. Então, vamos ver como é que isso se aplica em um exemplo. Eu tenho aqui, primeiro exemplo, raiz de 3 vezes raiz de 7. Então, a raiz se mantém e eu vou fazer apenas 3 vezes 7, que é 21. Então, gente, note que os radicais foram os números que de fato foram operados e o índice simplesmente foi mantido, tá? Então, aqui era a raiz quadrada, o índice é 2, mas não está escrito porque não precisa. E aqui também, e no resultado continua. Os únicos números que eu vou operar, que eu vou mexer, são os números de dentro, que são os radicandos. Então, agora vamos para um segundo exemplo. Eu tenho aqui, então, 2 raiz de 5 vezes 3 raiz de 8. Nesse caso, cada raiz tem um número acompanhando ele, tá? Nesse caso, gente, a gente vai multiplicar tanto esses fatores que acompanham. Então, eu vou fazer 2 vezes 3, 6, quanto os radicais também, certo? Então, aqui continua sendo raiz, 5 vezes 8, 40. Então, a resposta, 6 raiz de 40. Ou seja, os fatores das raízes, que no caso aqui são os números 2 e 3, eles também são multiplicados, tá? Terceiro exemplo, agora eu trouxe uma divisão, tá? A ideia é a mesma, então eu vou continuar tendo uma raiz, a raiz se mantém, e vou dividir só dentro. Então, 24 dividido por 2, 12. Portanto, aqui deu raiz de 12. E por último, mas não menos importante, eu quis trazer para vocês uma divisão na forma de fração, porque a gente não pode esquecer que toda fração também é uma divisão. Então, eu posso representar tanto com um símbolo, como por meio de uma fração. E nesse caso, tá bem parecido com o caso 2. Para cada raiz, eu tenho um fator multiplicativo na frente. A ideia é a mesma. Eu vou, então, dividir esses dois fatores multiplicativos. Então, 9 dividido por 3 é 3. E depois, eu vou fazer a operação aqui com as raízes. Continua tendo raiz. 34 dividido por 2, 17. Então, deixei um lembretezinho aqui, só para não esquecer. Lembre-se que toda fração é uma divisão. Portanto, podemos escrever divisões sem utilizar o símbolo de dividir, mas sim utilizando uma fração. Só para vocês não esquecerem, tá? Então é isso, gente. Muito obrigada a você que assistiu o vídeo até aqui. Não deixe de me seguir nas redes sociais, se inscrever no canal. Lá no Instagram, Exatamente Falando, eu estou sempre colocando resumos bonitinhos para vocês. E você também pode deixar sugestão de vídeo lá, que eu vou gostar muito, tá? Muito obrigada e até a próxima!